Sujeito o teor do homem. vídeo. Olha O vídeo aqui, segue, mas é isso. não, pelo amor de Deus, nos poupe, né? Eu acho o seguinte, gente, acho isso aí ridículo de todos os aspectos. Pô, não tem que ir a torcida organizada pedir perdão de nada. Ele fez besteira? Fez. Ele não podia ter mostrado o dedo como ele mostrou para a torcida do Palmeiras. Mas aí, amigo, aí que falta assessoria, né? Grava um vídeo pedindo desculpa à torcida do Palmeiras. E não esse papo de ir na mancha verde. Aí sujeito o homem. Gente, eu não aguento, sinceramente. Eu não tenho a menor paciência para torcida organizada. Eu acho que ele errou, eu acho que ele deveria pedir desculpas através de um vídeo postado na rede oficial, no site oficial do Palmeiras. Pronto, acabou. Agora aquele papo aí, aqueles caras todos truculentos, sujeito Não, de braço homem, cruzado, aqui, né? deu a Viu? cara. Renato, braço cruzado, assim, cara de mal, e o Breno Lopes na frente falando, desculpa, porque eu não pensei bem, quero pedir perdão, e os caras tudo atrás, gigante, com o braço cruzado, uma pressão, né? Assim, o Breno tá ali falando porque ele tá sendo pressionado a falar. Ele foi obrigado a ir lá falar. Cara, posso falar uma coisa como jogador, cara? É o seguinte, o jogador entra em campo, quando o cara perde um gol, tá numa fase ruim, os caras tentam quebrar o carro, os caras ameaçam a família, os caras tentam bater em você, os caras te xingam 90 minutos, os caras ofendem a sua família inteira na hora que você tá jogando. Aí o cara reage, ele tem que pedir desculpa. O cara reage, ele tem que pedir desculpa. Ele reagiu, ele fez o certo? Não, ele não fez o certo. Ele foi mal educado? Ele foi mal educado. Mas na hora que ele tá no campo, ouvindo todo mundo xingar o cara, e ele faz o gol, ele tem a reação que vem na cabeça dele. Vem na cabeça dele aquilo. Ele não é aquilo. Ele não é um cara que sai mostrando o dedo para todo mundo. Ele não é um cara que já mostrou o dedo para a torcida do Palmeiras mais vezes. Ele não é um cara assim. Ele explodiu porque estava sendo xingado pela torcida do Palmeiras, que depois ele teve que pedir desculpa. Alguém deles ali falou assim, ô Breno, deixa eu te falar uma coisa. A gente também quer te pedir desculpa, porque você fez o gol contra o Santos na final contra a Libertadores, e agora nós exageramos no sábado, xingamos você demais, desculpa que nós agimos mal também. Não, o torcedor não pede desculpa pro jogador. O jogador que tem que ir lá na sede da torcida organizada pedir desculpa por quê? Põe na balança o risco que corre o jogador quando está em fase ruim com a torcida organizada e coloca a torcida organizada do outro lado. Meu, não dá. A balança é assim, ó. O jogador, ele é ameaçado, o carro quebra, os caras quebram o carro, risca, arruma armadilha, não pode ir no supermercado, não pode ir no cinema, ameaçam a mulher do cara, manda uma mensagem no celular do filho do cara que está na escola. Isso a torcida organizada faz. O torcedor faz. Por que ele não pede desculpa? Por que não pede desculpa? Por que o jogador tem que pedir desculpa? Cara, o jogador está trabalhando lá. O jogador está trabalhando lá. O trabalho do jogador em futebol é o dia do treino e o dia do jogo. Quando ele entra em campo para jogar contra uma equipe, ele está trabalhando. Não é a pelada que os torcedores da torcida organizada fazem de sábado de manhã fazendo um churrasco. Eles acham que é a mesma coisa. Eles acham que é a mesma coisa. Então o cara está trabalhando lá, a coisa não está certa, a coisa não está dando certo, ele está errando, ele perde gol e os caras começam a ofender o tempo todo o cara. Eles esperam que reação do cara dentro do campo. Ninguém sabe qual é a reação do cara que vai ter dentro do campo. Já não teve cara que subiu na grade e xingou o torcedor? Não teve isso já? Várias vezes? O César não subia no alambrado, o César do Palmeiras não subia no alambrado, e nem sempre ele subia quando ele fazia o gol, porque ele estava contente com a torcida. Às vezes a torcida estava vaiando, ele fazia o gol e subia na grade e xingava todo mundo. Sabe? Então, o que fizeram o Breno Lopes ali, eu fiquei olhando, eu tive pena do Breno Lopes. Eu fiquei com dó do Breno Lopes, naquela situação que ele estava ali, com 4 caras gigantes atrás dele, com o braço cruzado, como quem diz, se você não falar isso daí, nós vamos dar porrada em você. Se fosse... Ocasião, sabe o que me deu a impressão? Só uma coisa, se fosse história em quadrinho, sabe aquele balãozinho que tem em cima do história em quadrinho? Ia estar assim nos caras. Se você não falar o que nós mandamos, vai ficar ruim para você. É o balãozinho dos caras que estavam atrás dele.
Sabe que me deu a impressão? Eu concordo que ele errou, pode pedir desculpa, né? Seria o certo a fazer, mas o jeito que foi, se você olhar na entrelinha, parece uma imagem daqueles filmes que os caras sequestram alguém e obrigam a pessoa a mandar um vídeo pedindo resgate, falando que tá vivo. É horrível, a cena toda é muito aflitiva. Exatamente, né, é isso Marília? mesmo que você falou. É isso mesmo que você falou. Só faltou os caras estar com capuz na cabeça, sabe, com o rosto coberto. Só faltou estar com o rosto coberto. Porque a cena era de sequestro, que você falou, de filme, né? Não era isso, Renan? É? Era isso. Eu estava vendo a hora que um daqueles grandões ia dar um pedala na cabeça dele, se ele falasse alguma palavra errada. Marília, como é que você viu essa cena? Olha, é um desfecho muito lamentável, né? A gente tem visto uma escalada dos casos de violência, intimidação, coação, pressão, ameaça nas redes sociais de torcedores. O que aconteceu com o Breno Lopes, eu acho que ele é vítima em todos os sentidos, apesar de ele ter sido muito mal educado com a torcida do Palmeiras, não é com a Mancha Verde só, mas com o torcedor do Palmeiras. Nada justifica o dedo, nem no estádio, nem fora do estádio. Acho que o colocar a mão aqui, falar grita agora, eu acho que está tudo dentro do contexto. O dedo é absolutamente desnecessário. Mas me pareceu, assim, a sequência dos eventos, então o Palmeiras e os jogadores que tentam contê-lo, e o Abel na coletiva, abraça o jogador que tem sido o seu 12º jogador e que, na ausência do Dudu, é opção antes mesmo do Endrick. Então, para conter aquilo ali, imediatamente o futebol do Palmeiras abraça o Breno para dizer, não, nós estamos aqui com ele, não enchem a paciência que a gente já tem um problemaço que é o Dudu, não vamos arrumar outro problema agora com o jogador que eu conto. Simultaneamente, e sem essa sofisticação de tentar imaginar que é o Palmeiras abraçando o jogador, a presidente do Palmeiras faz um post colocando a foto do Breno, que é o primeiro jogador contratado na gestão Abel. Se vocês vão lembrar, lá em outubro, novembro, o Palmeiras traz esse jogador do Juventude e ele faz o gol da final da Libertadores. É a presidente, que na semana passada teve exposto que tem um mandato de restrição contra torcedores da Mancha por ameaça. Ela vai lá, já que ele mostrou o dedo para a Mancha, ela vai lá. Você está contra a Mancha, eu sou contra a Mancha, somos contra a Mancha. Vai lá e coloca o jogador nas redes sociais dela. E aí parece um movimento coordenado, ensaiado do Palmeiras abraçando, quando na minha avaliação não teve essa sofisticação. Teve um lado o Abel preocupado com o futebol e a Leila preocupada com essa rixa que ela tem há algum tempo com a Mancha, instituição, do ponto de vista das críticas, com torcedores da Mancha, alguns, porque ameaçaram ela e ela foi para a justiça. E aí o contexto todo da Mancha tem criticado muito a gestão dela, principalmente nos últimos tempos, pela falta de reforços. O jogador, no final das contas, só perdeu quem? Só perdeu o jogador que for uma situação tal que, com a próxima vez que ele tiver que entrar em campo, ele vai fazer o quê? Então, eu acho que ele ficou fraco, é o elo mais fraco. Hoje, o cara da Mancha, que é também conselheiro do Palmeiras, apareceu, provavelmente, você falou, você precisa ir lá. E o cara foi. Porque o cara fica com medo. O cara falou, eu preciso no mercado, eu preciso sair, eu preciso jogar. Provavelmente eu terei que jogar e se eu perder o gol contra o Corinthians, eu consigo aguentar. Agora, aguentar a torcida gritando contra o meu nome o jogo inteiro, talvez eu não aguente. Dá para entender porque ele foi. Agora, a gente conviver numa sociedade que isso é normalizado, para mim é um assinte. Eu posso dizer, porque eu tenho vários mandados de restrição e tive que ir para a delegacia por conta de ameaça de torcedor organizado. Não é de um time só, não. É de alguns. Porque eu fui agredida por torcedor organizado. Não é de um time só, não. Agredida fisicamente, inclusive, na frente do lugar onde os meus filhos treinam futebol. Então, é uma situação que assim, eu não consigo achar normal. Ele foi lá de livre e espontânea vontade e gravou o vídeo. Não é possível que qualquer pessoa que tenha um mínimo de cognição intelectual consiga achar que ele falou, quer saber? Acho que eu vou lá na Mancha. Acho que eu vou lá pedir desculpa hoje, porque é isso que eu tenho que fazer. Então a gente convive com isso. A gente viu o jogador ir embora, a gente vê filho de jogador tendo que receber ameaça, como foi o caso do filho do Fagner. E apesar da gente ter hoje em dia uma delegacia que cuida mais disso, que se preocupa um pouco mais com essa violência digital, no caso dele não foi digital, foi pessoal, a gente não vê de fato nenhum trabalho educativo para mostrar quem faz isso, acontece aquilo. Quem faz isso, acontece aquilo.
e a gente vai na escalada, entendeu? A gente vai indo na escalada, a gente vai aceitando. Próximo jogador que fizer assim vai ser obrigado a ir na torcida organizada do seu time, porque está agora estabelecido o padrão, que isso aqui não pode. No caso, não foi Assim, só isso aqui, eu sei. O comportamento da civilização está retrocedendo. Esse negócio de decidir tudo na porrada, nós tínhamos passado por isso. E nós estamos voltando a isso. Especificamente no futebol, na década de 90 para trás, essas coisas eram resolvidas no campo. A torcida te vaiava num jogo, te xingava, te falava um monte, aí no outro jogo você ia lá e metia 2 gols, estava todo mundo aplaudindo, você fazia gesto para a torcida e acabava no campo. Era tudo dentro do campo. Era o jogo que resolvia esses problemas. Agora não é mais. Mesmo o cara tendo feito gol, ele teve que ainda pedir desculpa. O cara fez o gol da vitória, né? Não foi? Não foi isso? Uhum. O Breno não fez o gol da Foi vitória? isso. Ele fez o gol da Salvou vitória. o Goiás. Fez o gol da vitória que fez com que o Palmeiras diminuísse para 7 pontos a diferença para o Botafogo. Ele fez o gol da vitória. E ele teve que pedir desculpa. Cara, não dá para entender isso. Quando vai chegar o momento do cara jogar tranquilo? Porque agora aquilo que a Marília falou é verdade. Ele vai entrar em campo, ele vai, na minha opinião, inicialmente, ele vai ficar com medo de pegar na bola, vai ficar com medo de bater no gol, vai ter medo de perder o gol. Porque foi perdendo o gol que tudo começou. E ele fazendo o gol não resolveu o problema, gente. Você viu o que o cara falou? Tudo bem, ele perdeu o gol contra o Corinthians, aí recebeu, foi vaiado, ficou nas redes sociais e tal, mas agora tá tudo certo, e o cara não citou que ele fez o gol contra o Goiás de 1-0. O cara citou que ele perdeu o gol contra o Corinthians. Entendeu? Então o jogador não precisa. O gol pro atacante não resolve mais o problema dele de relação com a torcida. Esquece, não resolve mais. Ele poderia ter feito mais um gol contra o Goiás, seria 2-0 e a situação ia ser a mesma. Ele ia ter que ir lá e pedir desculpa para a Mancha, mesmo fazendo 2 gols, 2-0. Então, o futebol, a relação no futebol está caminhando para um ponto que, assim, o que o jogador vai fazer agora para não apanhar? Se gol já não resolve, o que ele vai fazer? Gol não resolve mais, hein? Olha aí o que aconteceu com o Breno Lopes. Ele fez o gol da vitória e teve que pedir desculpa. O gol não resolve mais a relação de torcida com o jogador. Não sei o que vai resolver. O problema é que aí Nossa, teve não sei nada também. mais, né, Ocasão? Eu sou totalmente contra essa cena grotesca que nós vimos. Mas a reação da torcida não foi... A reação da torcida foi porque ele mandou o dedo para a torcida, né? Isso aí é que causou esse bafafá todo. Mas eu já vi jogador balançar os documentos para a torcida e voltar para jogar nesse mesmo time. Estou falando do Edmundo, quando jogava no Flamengo. Edmundo, na época que jogava no Flamengo, a torcida do Vasco começou a vaiar e ele foi lá para frente da torcida do Vasco, não me lembro se foi depois do gol ou qualquer coisa, e balançou os balangandã lá para a torcida do Vasco. E 2 anos depois estava jogando na torcida do Vasco e tudo bem.